Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre séculos, substantivos, verbos, adjetivos, denominamos uma questão importante que fica o campo centralizado à própria educação física. Ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre os campos de prolongamento, vamos entender que algo iniciou. Prolongamento, algo, ou seja, houve meios, mediações, começou algo e a própria maneira para se desenvolver a própria ciência, que é a aplicabilidade relacionada ao próprio realismo. Lembra que eu citei o Dr. Cooper aí? Falei, o Dr. Cooper falou assim, o Cooper falou que as pessoas falam que nós vivemos depois dos 40. Então eu posso pegar de exemplo, eu ia gostar, mas ele fala não é depois dos 40. Ele fala, passou dos 40 ou antes dos 40, nós temos que viver essa sobrevivência entre conceitos e elaborações entre qual é o melhor, o conceito ou a conceituação, ou a feição. A nossa feição vai demonstrar a nossa expressão, ok? Por exemplo, se sua feição está diferente, demonstra o que? Algo que foi feito, uma feitura, uma estrutura, um treinamento, uma aplicabilidade, que vai mostrar uma feição diferenciada. Às vezes as feições podem ser boas ou ruins, mais ou menos, superior ou inferior para alguns. Vai haver intaguações. Então, conceitos está ligado ao pensamento e conceituação está ligado ao pensamento e ação. Ação e reflexão. Eu tenho uma ação agora, mas eu pensei antes para ver uma expressão neste diálogo complexo, abrangente ou abrangente entre setores que nós buscamos apoios sustentáveis entre ciências sociais e outras ciências, ou seja, sociais e outras ciências, a física, conhecimentos empíricos, ou seja, e coloca um direcionamento solitário. Quanto mais buscamos as questões importantes das observações experimentais, analíticas, avaliativas, constantes e permanentes, buscamos tempo entre o tempo conceptuais. Os tempos conceptuais, está ligado à concepção e conceitos que estão atuais. Vamos lá? Conceito, concepção, que são várias ideias e que está diante dos dias atuais existentes. Tempos conceptuais, concepções atuais e pensamentos, que são, ou seja, nós pensamos e coloca essa durabilidade entre o aspecto e as nossas feições, entre o progresso recente ligado à própria ciência, essa classe ligada à ciência e o sentido, que fica um tipo de generalização, que não podemos generalizar, que a própria motricidade humana é o próprio veículo ligado à própria pesquisa. Ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre caráter e estrutura, falamos de tempos conceituais, de pesquisas elaborativas, que vêm a relacionar uma estrutura e um caráter. Aonde tem uma estrutura, tem uma base. Aonde tem uma base, tem um caráter que vai caracterizar a pesquisa. Embora as pesquisas, quanto mais vamos se aprofundando, vamos buscando pesquisas que venham relacionar nesses campos elaborativos, mais profundidades eventuais, essas eventualidades ocorrem. E fica fixado em nossa mente para buscarmos meios que possam colocar uma linguagem atual que nós estamos vivendo, atual nesses dispositivos, que venha disparatar, ou seja,
é um incentivo ligado ao tratado o que é ciência. A ciência, o Bourdieu já colocou vários fatores, Pierre Bourdieu, ligado ao que é ciência. O desporto é ciência. Então, o que é disciplina? Ou seja, há conclusões que nos colocam prolongamento ligado ao próprio conhecimento científico. E esse próprio conhecimento científico vai nos colocar um tipo de formação permanente, um aprendizado permanente. Mas para acontecer esse aprendizado permanente, ou seja, há caminhos, ou seja, para seguirmos ordinários da ciência, que a palavra, o treinamento ordinário, significa, para alguns autores, como Barbantin, é a intensidade. A intensidade, vamos colocar um caminho diretivo, porque aonde há muda a intensidade, muda os campos de rupturas. Como eu falei, o tempo conceptuais. Os tempos, há uma concepção, há uma ideia. E essa ideia, ela tem conceitos, concepções, conjuntos de ideias que você vai concretizar. A questão é essa, você tem várias ideias subjetivas. Várias, tem no seu cérebro. Mas o seu cérebro, que é criativo, você vai pegar uma ideia, né, desses campos de abstração e vai tentar, nesse campo de abstração, que é um aparelho conveniente, para concretizar uma ideia. Ou seja, um tipo de criações relacionado a conteúdos que venha a ser distinto e que venha colocar também o que? Esse foco que venha não banalizar, ser banal, mas ser uma baliza entre fatos consideráveis táteis. Você coloca táteis ligado a pele, epiderme, ou seja, os campos titulares, particulares, bioparticulares, biológicos. Então, quando eu falo sobre estratégia, eu falo de tática. Quando eu falo de tática, eu falo de técnica. E quando eu falo de técnica, eu falo de abordagem. E quando eu falo de abordagem, pode ser uma inquisição relacionada à própria ciência do movimento. Como eu falei, eu comecei a fazer educação física agora. Desde o 8º período, eu falo mesmo, não falo do mesmo jeito, mas parece que cada dia que eu falo algo diferente, eu vou, ou seja, não exagerar, mas nos coloca maneiras que há o perceber e o conceber. Eu percebo e eu vou conceber, ser concebido algo importante. Ou seja, eu percebo e logo vou conceber. Perceber, vou analisar, verificar, identificar e eu vou ter essa concepção que coloca conotações que venham discernir e determinar o meu próprio movimento aonde eu estou. E aonde eu estou, há uma distinção ligada à própria ciência, porque aonde há um aparelho humano, usar aparelho humano, um aparelho conveniente, há um ser humano. Está ouvindo o Medina falando sobre comentários ali, falando as questões de destaque ali, o universo do futebol. Ele estava falando, primeiramente, estava citando o Diniz, né, o técnico. Aí ele falou que, primeiramente, tem que saber que está lidando com o ser humano. Se pensar que está lidando com uma pessoa, um tipo de animal irracional, entendi ele nessas questões. Ser humano, então, ser humano, ele não vai chegar. Então, tem que ter uma maneira que vai haver resultados. Nós somos seres humanos, temos que haver esse respeito corporal entre a performance e a própria performance vai nos colocar respeitos ligados ao próprio o ser que nós somos. O que você vê diante dessa maneira entre os conjuntos e o universo corporal. Pois bem, a expressão ciência nos coloca fatores como fatores de elaborações intencionais ligados à pesquisa, não um campo de vulnerabilidade, funeral, mas um nível de cultura, de essência, de caráter, de refinamento motor ligado ao conhecimento científico de pesquisa.
funerabilidade acontece, fuzil, funeral acontece diariamente. Ok?